uma casa no meu bairro apelidada de Casa Fantasma, porque a construção nunca foi concluída por muito tempo, e ela estava vazia e inacabada por anos. Ela estava localizada em um quarteirão já meio suspeito, com muitas casas que pareciam estar abandonadas, ou os proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades, já que havia muito mato alto crescendo por ali. Eu e meus amigos Jenny, Lucas e Kelly estávamos entediados, dirigindo pela cidade tarde da noite. Pegamos um lanche rápido e de repente Lucas lançou a ideia de conferir a Casa Fantasma, quer dizer, realmente conferir, entrando nela. As garotas toparam e, claro, eu não fiquei para trás e topei também. Estacionamos algumas casas adiante. Essa rua tinha apenas um poste de luz, o restante estava no escuro e muitas casas não tinham luzes acesas. Era um quarteirão escuro e um tanto sinistro, como eu disse. As casas vizinhas também pareciam abandonadas, mesmo que não estivessem, pois haviam carros na garagem de algumas delas. Tomamos o cuidado de ser o mais silencioso possível ao sair do carro e caminhar até a Casa Fantasma. Ver ela na calada da noite, inacabada, emana uma vibe assustadora, com certeza. Agora tínhamos que encontrar uma maneira de entrar na casa. Naturalmente, tentamos a porta da frente, que estava trancada. Então, demos a volta na casa, tentando abrir cada janela até que uma delas deslizou facilmente. Jenny era menor, então ela se espremeu pela janela e foi desbloquear a porta dos fundos para nós. No entanto, a porta dos fundos já estava destrancada, o que significava que qualquer pessoa poderia ter entrado. Quando entramos na casa, sentimos um cheiro de madeira e algo que lembra xixi de gato podre. O primeiro andar estava mais acabado do que eu esperava e era bem espaçoso, com muitos cômodos, embora não tivesse móveis. Nos separamos, cada um indo numa direção. Subi as escadas para o segundo andar, que estava um pouco mais inacabado, com partes da estrutura da parede expostas. Lá embaixo pude ouvir barulhos de movimentação, o som das minhas amigas sendo um pouco barulhentas demais. Então resolvi descer as escadas de forma um tanto barulhenta para tentar assustá-las. O andar de cima estava vazio, então retornei e me encontrei com Jenny, que me perguntou como era lá em cima. Respondi que estava meio inacabado, mas ela decidiu ir conferir mesmo assim. Enquanto isso, fui procurar o porão, que ficava atrás de uma porta marrom logo abaixo das escadas que iam para o segundo andar. Quando abri a porta, senti um cheiro daquele xixi de gato podre que mencionei antes. Desci as escadas e, ao chegar ao porão, percebi que estava um pouco mais deteriorado que o restante da casa. O chão de concreto estava manchado com uma substância marrom enferrujada. Minha primeira reação foi pensar em tinta, mas a cor também poderia ser compatível com sangue. Vasculhei o espaço, que estava quase vazio, exceto por uma pequena cadeira de madeira e uma mesinha com um livro. O livro era a Bíblia Sagrada. Enquanto eu estava lá, ouvi passos descendo as escadas. Eu disse em voz alta, um pouco mais alto que um sussurro: "Ei, venham ver isso." Não obtive respostas, virei para trás olhando na direção das escadas, mas não vi ninguém lá. Perguntei novamente, mais alto: "Quem está aí?" Foi então que notei uma garota sentada no chão apoiada contra a parede. Levei só um segundo para perceber que não era Jenny ou Kelly. Era uma mulher aleatória com cabelos extremamente longos e desgrenhados, olhando diretamente para mim. Nesse momento ouvi uma das minhas amigas lá em cima gritando, seguida pelo Lucas chamando meu nome, dizendo para sairmos de lá. As únicas palavras que consegui pronunciar foram santo e saí correndo pelo porão subindo as escadas. Vi minhas amigas correndo para fora da casa pelos fundos, sem saber o que haviam visto e a segui sem pensar duas vezes. Corremos até o carro estacionado na frente e só paramos quando já estávamos dentro dele. Perguntei a elas o que tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher estranha lá embaixo. Elas estavam todas falando ao mesmo tempo, mas finalmente uma delas conseguiu explicar que tinham visto dois homens em um dos cômodos vazios no primeiro andar. Eles viram alguns objetos escuros no chão, mas não tiveram tempo de descobrir o que eram antes de fugir. Elas não tiveram tempo de ver o rosto dos homens, mas viram que eram homens a julgar pelo tamanho. Não sei o que diabos estava acontecendo naquela casa, se encontramos algum culto ou apenas alguns moradores de rua. Mas não importa o quanto me paguem, eu nunca mais colocaria os pés naquela casa. Não moro mais naquela cidade nem no estado, então não sei o que aconteceu com a casa, mas com base na imagem mais recente do Google Maps de 2019, ela ainda não havia sido concluída. Meus amigos e eu moramos em uma área muito boa. É relativamente tranquilo e as pessoas estão acostumadas com a sensação isolada e tranquila que ele proporciona. É o último lugar onde você esperaria que algo realmente perigoso acontecesse, com exceção do que estou prestes a contar. Minha cidade irradiava o silêncio tranquilizante que eventualmente você começaria a desejar. Isso aconteceu alguns anos atrás e, por mais que eu tente resistir, nunca vou conseguir apagar essa memória da minha mente. De qualquer forma, meu amigo Chaz e eu sempre fomos daqueles que tentavam causar problemas onde pudéssemos.
Olhando para trás, tive dificuldade em justificar nosso comportamento. Acho que era nossa manifestação adolescente de um espírito rebelde ou algo assim. Morávamos na mesma rua e saímos juntos depois da escola todos os dias. Como nosso bairro consistia apenas em casas grandes e árvores imponentes, geralmente não tínhamos muito o que fazer nos dias de semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então acabávamos criando nossa própria diversão na maioria das vezes. No nosso bairro havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina que havia sido abandonada por tanto tempo quanto as pessoas conseguiam se lembrar. Ela não era nada de especial, todas as crianças da minha cidade já tinham entrado nela. Os quartos estavam essencialmente desprovidos de qualquer coisa de valor e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de grafite era praticamente impossível. Era especialmente assustadora porque ficava ao lado de um cemitério enorme. Para Chaz e eu, a mansão no cemitério era uma espécie de plano B. Se não tivéssemos nada para fazer, a gente ia lá para fazer alguma pijação e relaxar no telhado. Era por volta das 3 da manhã em uma quarta-feira, e Jess e eu tínhamos acabado de ser dispensados por umas garotas com as quais tínhamos marcado. Nós dois estávamos um pouco chateados, então decidimos jogar pedras na mansão do cemitério para liberar alguma energia. Se tivéssemos pensado um pouco mais, poderíamos ter sido mais cautelosos quanto a fazer algo tão estúpido, mas era tarde, era verão e não nos importávamos. Depois de uma caminhada de cerca de 20 minutos, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, embora assustadora. Vinhas torciam-se e pendiam pelas paredes de tijolos enlameados. A maioria das janelas estavam quebradas, dando um aspecto sinistro, especialmente àquela hora da noite. Sem avisar, Chaz pegou uma pedra e arremessou na direção da casa. Ela voou elegantemente antes de chocar com uma das janelas do andar de cima. Era difícil confirmar na luz fraca da lua e das luzes de rua ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou que ele havia atingido o alvo. Com alegria, peguei uma pedra e repeti o feito, perfurando uma das janelas do segundo andar. Bem no alto da mansão, abaixo do telhado, havia uma única pequena janela, provavelmente o sótão, solitária como o cômodo mais alto da casa. Chaz me desafiou a acertá-la, mas errei 10 arremessos antes de desistir com um suspiro frustrado. Chaz, sorrindo, pegou uma pedra e disse: "Veja isso." Ele olhou atentamente para o alvo minúsculo e lançou. Eu observei enquanto a pedra voava pelo ar e estilhaçava a janela do sótão com um som satisfatório. Fiquei chocado. Nós dois ficamos lá parados por um segundo, admirando o que tinha acabado de acontecer. Chaz estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela quebrada, vi um objeto escuro voar do vazio e descer em nossa direção. Literalmente dei um pulo, confuso com o que acabei de ver. Chaz e eu olhamos para a pedra que havia acabado de cair no cascalho à nossa frente. Era facilmente reconhecível, pois tinha uma espécie de Z impresso em uma das faces. Ficamos ali em silêncio, claramente abalados. Já era bem tarde para outras crianças estarem fazendo a mesma coisa que nós, mas essa foi a única explicação que conseguimos imaginar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes tentando nos assustar. Uma ideia que, na verdade, nos empolgou. Nos olhamos e sorrimos. Íamos surpreendê-los antes de que eles pudessem nos assustar. Nós dois fizemos nosso caminho silenciosamente para a porta da frente, desviando de uma videira grossa pendurada nos pilares acima da porta. A porta estava entreaberta, como sempre, porque há muito tempo estava desalinhada de suas dobradiças e não fechava corretamente. Silenciosamente entramos, nossos olhos se adaptando à luz mínima e nosso olfato ao cheiro de mofo e madeira apodrecida. Subimos devagar as escadas rangentas, incapazes de silenciar o som de madeira rangindo sobre nossos pés. Chegamos ao último andar e estávamos na base da última escada. Interessantemente, nunca tínhamos subido até lá. A entrada para o telhado estava do outro lado da casa e esse cômodo deve ter nos escapado. Chaz liderou o caminho e eu o segui diretamente atrás dele. A escada levava a uma pequena porta de madeira que presumimos ser o sótão. Chaz colocou a mão na maçaneta da porta e olhou para mim. Eu balancei a cabeça concordando e, num movimento único, ele abriu a porta. Antes que eu pudesse ver qualquer coisa, fui atingido pelo cheiro, o que me fez dar alguns passos para trás por reflexo. Era nojento, cheirava a morte e algo em decomposição. Claramente algo estava se decompondo naquele cômodo. Chaz cobriu o nariz e entrou. Eu hesitei um pouco, mas decidi que eu preferia estar ao lado dele do que sozinho em uma casa abandonada no meio do nada. A visão era ainda pior do que o cheiro. Nos encontramos olhando para um cômodo minúsculo, no qual um pentagrama branco estava pintado no chão. Havia algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquele armário e eu estava preocupado que Chaz quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o cômodo estava vazio de pessoas. Eu já havia visto bastante. Isso estava realmente começando a me assustar e eu não conseguia mais lutar contra o desejo de sair. Virei em direção à porta e foi então que eu vi. Olhei a escada abaixo e vi duas figuras encapuzadas olhando para cima na minha direção.
Fiquei com medo e corri na direção de Chaz. Nesse momento ouvimos pessoas se aproximando da escada por trás de nós. Estávamos em apuros. Quando os passos se aproximaram da porta, me preparei para enfrentar quem quer que fosse, me preparando para uma luta. Foi então que Chaz gritou: "Vai embora, cara!" Me virei para vê-lo com metade do corpo para fora da janela quebrada, presumivelmente subindo no telhado. Rapidamente fiz o mesmo e assim que pisei no telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado em direção à entrada que conhecíamos, não querendo esperar para ver se estávamos sendo perseguidos. Se a situação não fosse tão crítica, não sei se teria conseguido seguir o plano. A escuridão tornava quase impossível ver. Um passo em falso e teríamos caído. Segui de perto Chaz e chegamos à entrada que conhecíamos. Era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Chaz tentou abrir a escotilha, mas ela estava trancada por dentro. Devido ao impacto, minha perna estava doendo, mas minhas mãos instintivamente agarraram a escada e me impediram de cair seriamente. Chaz gritou para que eu fosse embora, subi o mais rápido que pude, ignorando a dor na perna. Ambos descemos a outra escada e saímos correndo pela porta dos fundos, pulando a cerca e entrando no cemitério. Chaz parecia bem, ria pra valer, enquanto eu estava tão assustado que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de uma lápide em um cemitério pudesse ser tão reconfortante. Chaz e eu mantivemos um olho atento na mansão, temendo que alguém nos seguisse. Esperamos até acharmos que a barra estava limpa. Foi então que vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente debaixo de arbustos e árvores. Nós nos escondemos sorrateiramente no cemitério até ter certeza de que não havia chance de sermos vistos na escuridão. Escalamos a cerca dos fundos do cemitério e não voltamos para aquela casa desde então. Posso apenas supor que nos encontramos em uma espécie de reunião ou ritual de um culto. Agora, o porquê eles escolheram fazer isso em uma casa abandonada é algo que ainda me pergunto. Isso aconteceu no ano de 2017, quando eu estava fazendo o processo de admissão na Atlética da faculdade. Perto do final do nosso processo de admissão, toda a nossa classe de calouros fez uma viagem ao hospital abandonado em uma cidade vizinha. Era uma espécie de tradição que cada classe de calouros deveria seguir. Eu peguei carona com alguns dos meus colegas de admissão. Honestamente, são nomes demais para listar, então vou mencionar apenas meu colega de admissão com quem passei a maior parte da noite, Josh. Josh e eu, junto com mais alguns, fomos de carro até o hospital, que ficava ao lado de um grande parque. Todos nós estacionamos em um dos estacionamentos do parque. Esperamos que todos estivessem lá e depois começamos a caminhar por uma trilha em direção ao hospital. O caminho cortava para a direita e nesse ponto tivemos que atravessar uma pequena mata que separava o parque do hospital. Honestamente, eu estava usando sapatos errados para isso e estava reclamando por estar usando meu sapato All-Star branco. Depois de atravessarmos a mata, chegamos à propriedade do hospital, cercada por árvores e um estacionamento em todos os lados. Ver um edifício tão alto que em algum momento esteve cheio de pessoas e luzes, mas agora estava completamente escuro na noite, era realmente assustador. Era a primeira vez que eu explorava esse prédio. Alguns caras no grupo conheciam as formas secretas de entrar, uma das quais era simplesmente entrar por uma das janelas mais baixas que estavam quebradas. Segui perto do final do grupo. Um a um entramos por essa janela que nos levava a um nível abaixo do solo. O chão desse andar estava molhado, o que me fez realmente lamentar a escolha dos sapatos que fiz. Josh e eu ficamos no final do grupo, seguindo os outros. Éramos cerca de 10 no total, então estar em um grupo grande como esse tirava a maior parte do medo de estar em um lugar assim. Subimos as escadas e o passo de todos ecoaram pelo edifício. Percorremos corredores assustadores que estavam abandonados há décadas. Surpreendentemente, as paredes não estavam cobertas de grafite. James, um dos caras, tinha muita experiência no local e disse que as pessoas não invadiam, pois ninguém pensava em atravessar o parque para evitar a segurança em frente ao estacionamento. Eventualmente, o grupo começou a se separar um pouco. Um pequeno grupo de caras foi por um caminho e o outro pequeno foi por outro. Estávamos no segundo andar, eu acho, quando Josh e eu decidimos seguir pelo corredor separado. Alguns dos quartos desse lugar pareciam que nem tinham sido tocados desde que o lugar fechou. Outros pareciam ter sido revirados e tinham pequenas quantidades de grafite. Josh e eu estávamos em um quarto de hospital com a cama e equipamentos médicos ainda lá, quando ouvimos alguém passar pela porta. Ambos nos viramos e pegamos um vislumbre de uma figura passando pela porta, indo embora. Nós dois nos olhamos e perguntamos quem é. Eu entrei no corredor e no final dele vi alguém parado lá. Não consegui dizer se estavam me encarando ou olhando para a parede. Tudo que vi foi o corpo. Eu perguntei novamente, quem é?
Então, quem quer que fosse entrou na sala ao lado. Josh veio para o corredor agora e estava confuso com o que eu vi. Eu disse a ele que alguém estava aqui e que deveríamos voltar para o grupo. Nós retornamos na direção oposta, de volta ao nosso grupo. Já estava perto deles e já havia começado a ouvir as vozes deles ecoando, quando de repente houve um grito definitivamente alto e aterrorizante de uma mulher vindo da direção de onde vínhamos. Se eu tivesse que descrever os gritos, parecia uma mulher sendo brutalmente atacada. Eu percebi que o som das vozes dos nossos colegas de admissão haviam parado agora, ou talvez os gritos tenham simplesmente abafado o som de suas vozes. Nós corremos de volta na direção dos nossos amigos e gritamos: "Vamos embora!" Todos nós corremos de volta para o andar inferior, de onde entramos. De alguma forma, me vi novamente no final do grupo. Um por um, todos nós saímos por aquela janela. Os gritos pararam, mas agora ouvimos passos descendo as escadas que não eram os passos de ninguém do nosso grupo. Gritando, vamos embora, com pressa. Finalmente, depois que Josh saiu pela janela, eu saí. O tempo todo eu estava com medo de que alguém puxasse meu pé. Corremos de volta para os carros através da mata. Depois que chegamos ao carro e recuperamos o fôlego, contei a todos que viu uma pessoa no corredor onde Josh e eu estávamos. De onde vieram os gritos? Todos nós saímos logo depois disso definitivamente assustados. Realmente não estou mais interessado em exploração urbana. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!